Sabe, inteligência financeira é muito mais do que só guardar dinheiro. Segundo o autor Robert Kiyosaki, na verdade é um conjunto de 5 habilidades que, olha só, qualquer pessoa pode aprender. A ideia é bem simples. Para construir riqueza e, mais importante ainda, para manter essa riqueza, é preciso dominar todas elas. E elas funcionam juntas, sabe? Como um sistema. Para a gente começar a pensar nisso, o Kiyosaki traz uma analogia que é, assim, genial. Pensa comigo, um problema financeiro é que nem uma dor de dente. Se a gente ignora, o que acontece? Piora. E não é só isso, pode virar um problemão, daqueles que afetam tudo. É uma maneira bem forte de ver a coisa, né? Então, esse aqui é o nosso roteiro. Primeiro a gente vai falar da mentalidade, que é a base de tudo. Depois, a gente mergulha de cabeça nas 5 inteligências. Como ganhar mais, como proteger o que se ganha, como fazer sobrar dinheiro do jeito certo, como usar a alavancagem sem perigo e, por último, por que a informação é o ativo mais importante de todos. Vamos lá então. A base de tudo, o alicerce mesmo, é a mentalidade. Em vez de olhar para um desafio financeiro e pensar, que problema, a pessoa que é financeiramente inteligente enxerga ali uma chance, uma oportunidade de aprender e crescer. É simples, cada problema que a gente resolve, mais inteligente e, no fim das contas, mais rico a gente fica. E isso já emenda direto com a primeira inteligência. A ideia aqui é que o dinheiro que entra está ligado diretamente ao tamanho do problema que você resolve. Resolve um problemão para o mercado, o potencial de ganho é gigante. Simples assim. Então, a definição é essa aí, é a capacidade de ganhar mais dinheiro resolvendo problemas maiores. Mas, e aqui está o pulo do gato, começando pelos seus próprios. Seja falta de conhecimento, medo de negociar, sabe, qualquer coisa. Quando a gente resolve essas nossas próprias pendências, a gente se prepara para resolver problemas bem maiores para os outros. E aí, voltando naquela história da dor de dente, deixar um probleminha para depois hoje é garantia de um problemão amanhã. Para ilustrar esse perigo de ir cedendo aos poucos, o Kiyosaki conta a parábola do fazendeiro e do galo. Olha só, tudo começa com uma ameaça. O fazendeiro chega para o galo e fala, para de cantar, senão eu arranco suas penas. O galo, coitado, para manter a paz, pensa, é só uma coisinha, e obedece. Ele resolve o problema na hora, mas mal sabe ele o precedente que abriu. Claro que a paz não dura muito. O fazendeiro volta, e agora com uma exigência ainda mais humilhante. Agora você vai andar que nem galinha, senão já sabe. E o galo, como já cedeu uma vez, acaba cedendo de novo. Ele abre mão de mais um pedacinho de quem ele é, sempre na esperança de que agora vai ser a última vez. E aí vem o golpe de misericórdia, a exigência impossível. Bota ovo que nem galinha, ou vai virar canja. É só nesse momento que a ficha do galo cai. Ele entende que devia ter brigado lá no começo, quando a primeira ameaça apareceu. Agora já era. O destino dele está selado. E a lição é dura, né? Muita gente acaba presa no emprego que detesta, cheia de dívida, porque não resolveu os problemas quando eles ainda eram pequenos, quando ainda dava para resolver. Beleza, agora vamos para a segunda inteligência, que é tão importante quanto a primeira. Porque, vamos combinar, não adianta nada ralar para ganhar um monte de dinheiro se ele some da sua mão, né? O foco aqui é exatamente esse, proteger o que foi conquistado. E a analogia que o Kiyosaki usa aqui é ótima. Ele diz que os predadores financeiros são como coelhinhos e passarinhos fofos, que acabam com a plantação de um fazendeiro. Parecem inofensivos, mas o estrago é gigante. E a verdade é que, muitas vezes, quem mais leva nosso dinheiro são pessoas ou instituições que a gente nem percebe, que estão ali no nosso dia a dia. E quem são eles? Bom, aqui estão 5 principais predadores que podem de forma totalmente legal pegar uma fatia do nosso dinheiro. Primeiro, os burocratas, com os impostos. Depois, sócios. Isso vale para negócios e até relacionamentos. Advogados com processos. Corretores, que no fundo são vendedores ganhando comissão. E claro, as empresas, que estão sempre tentando vender alguma coisa. Olha só essa frase do Warren Buffett, é muito forte. Ela mostra o poder do maior predador de todos, os impostos. E a questão não é sonegar, não é nada disso. É sobre entender as regras do jogo para jogar de forma inteligente dentro da lei. Saber ou não saber como o sistema de impostos funciona, nossa, isso faz uma diferença brutal no patrimônio lá na frente. Ok, partindo para a inteligência número 3, a gente vai falar de orçamento. Mas esquece aquela ideia de planilha chata para cortar o cafezinho. Não é isso. Aqui, o orçamento é uma ferramenta para criar riqueza, e não só para ficar cortando gasto. O ponto central é o seguinte. A maioria das pessoas, e até governos, vive com orçamento no vermelho, sempre correndo atrás. A sacada aqui é focar em criar um superávit, ou seja, fazer sobrar dinheiro.
E a chave para isso não é só cortar despesa não, hein? É principalmente aumentar a receita, para essa sobra poder virar investimento. E é aí que entra o famoso princípio do pague-se primeiro. O Kiyosaki conta que ele falava para a contadora dele tratar os 30% que iam para investimento como a conta mais importante do mês. A primeira você paga, ponto. Mesmo que isso significasse que outras contas pudessem atrasar. A prioridade era sempre essa, alimentar a coluna de ativos. Essa pressão, segundo ele, forçava a criatividade para gerar mais renda e dar conta do resto. É uma inversão total de prioridade. Chegamos na inteligência número 4, alavancagem. A ideia é bem direta, fazer mais com menos. É um conceito poderoso que pode acelerar demais a construção de riqueza, mas, vamos ser honestos, é uma palavra que assusta muita gente. Alavancagem nada mais é do que usar o dinheiro ou os recursos de outras pessoas para ter retornos maiores. Pensar em comprar um imóvel financiado pelo banco. Só que tem um segredo, uma palavra-chave aqui, controle. A alavancagem só é perigosa de verdade quando a gente usa em ativos que a gente não controla. Se for possível mexer na receita, nas despesas, na gestão, aí o risco, despenca. Fica fácil de ver a diferença. Pensa em ações, títulos, a gente não tem controle nenhum sobre a empresa. Usar alavancagem aí é como tentar dirigir um carro sem volante. É loucura. Agora, um imóvel de aluguel, um negócio próprio, aí a história é outra. Existe controle sobre um monte de coisas, e isso torna a alavancagem uma ferramenta muito mais segura, muito mais estratégica. E os números não mentem. Olha só o poder disso. Imagina um lucro de R$20 mil no investimento de 100 mil. É um retorno de 20%, certo? Agora, com a alavancagem, se a gente usa só 20 mil do nosso bolso para comprar esse mesmo ativo, o mesmo lucro de 20 mil vira um retorno de 100% sobre o capital investido. É uma multiplicação absurda. E finalmente a gente chega na quinta inteligência. E essa talvez seja a mais importante de todas hoje em dia, a informação. A gente vive na era da informação. E nela, o conhecimento é o nosso maior ativo. Ponto. Ele afeta todas as outras 4 inteligências que a gente falou até aqui. É isso. A gente precisa entender que informação é um ativo. E mais, é um ativo com data de validade. Ter sucesso com dinheiro hoje depende de informação fresca, relevante. Aquela ideia antiga da era industrial de estude para ter um bom emprego, não que esteja errada, mas já não é a única verdade, né? O que funcionava super bem 20 anos atrás hoje pode até ser perigoso. E essa analogia aqui é simplesmente perfeita. Pensa bem. Usar um conselho financeiro velho é a mesma coisa que comer comida estragada. A gente olha a validade do iogurte na geladeira, mas quando foi a última vez que a gente parou para pensar se o nosso conhecimento sobre dinheiro já venceu? Usar informação velha pode ser tóxico para as finanças. E a gente termina com essa provocação. No mundo que muda o tempo todo, a pergunta mais importante não é o que se sabe, mas sim, será que o que eu sei ainda vale alguma coisa? Dominar essas 5 inteligências no fim do dia não é uma formatura, não é um evento, é um processo. Um processo contínuo de aprender, de se adaptar e o mais importante de tudo, de agir.